Ele aparece. Seja na igreja ele aparece, no ministério ele aparece, no departamento ele aparece, lá no pequeno grupo ele vai aparecer. Nem todos os grupos vão ter um, mas com certeza em algum dos grupos você vai encontrar esse antagonista. Então uma pessoa que ele gosta de ser o centro das atenções e ele gosta de disputar, com o líder para ver quem manda mais, para ver quem tem mais autoridade. Tome cuidado com essas pessoas, tá? O que o líder de célula deve fazer a respeito de um antagonista? Então, primeiro, antecipe-se ao antagonista. Se você reconhecer um antagonista antecipadamente, tente não deixar que ele se envolva com o seu pequeno grupo. Uma vez que isso aconteça, haverá muita chance de você ter problemas. Você está vendo que tem alguém lá no seu grupo que ele é do contra. Tudo que você fala, ele é do contra. Tudo que você se propõe, ele é do contra. É melhor que ele não fique dentro do grupo. Porque se ele ficar lá, ele vai trazer problemas para você. E ele vai trazer problemas para o seu grupo. Aí você me pergunta assim, mas a gente não tem que amar todo mundo, tem que tratar todo mundo bem. Só que é o seguinte, você tem que pensar no seu grupo. É melhor você perder um e manter o seu grupo seguro do que você, às vezes, por causa desse um, você perder o seu grupo todo. Por causa desse um, você pode perder o seu grupo todo. É como igreja. Às vezes tem certos líderes em igreja que são assim, antagonistas, e o que eles fazem? O pastor vai ali com maior paciência, fala assim, não, vou andar a segunda milha, a terceira milha, a quarta milha, a quinta milha, e aquele cara vai crescendo dentro da igreja, vai ganhando proeminência dentro da igreja. Quando vê, ele dá uma perna no pastor, sai da igreja, funda outra, ainda leva metade da igreja com ele, e aí a igreja fica toda dividida por causa daquela pessoa ali. Isso acontece em vários lugares, em várias igrejas eu já vi isso. Eu já assumi igreja que tinha sido dividida por pessoas que estavam lá dentro fazendo isso. Começa com, entre aspas, toda boa intenção, mas depois você começa a perceber que aquela pessoa não tem um bom caráter, e o que ela quer, na verdade, é formar um grupo para ela, que ela possa liderar e governar aquele grupo. Então, cuidado com esse tipo de pessoa, tá? Não se acomode com o antagonista. Uma vez que o antagonista se torne parte do pequeno grupo, não se acomode com a presença dele. Mantenha-se alerta e leve em conta eventuais ações dele que possam ser destrutivas e separatistas. Você está começando a ver, e essa pessoa está lá, não teve jeito, ele quer ficar no seu grupo, tá bom, mas você tem que tomar cuidado com ele. Você está vendo que ele está começando aí com uns grupinhos paralelos dentro do grupo, formando já as ideiazinhas dele, formando um grupinho que pensa igual ele, que sempre se levanta contra. Chama ele, bota ele no lugar dele, porque senão isso vai te trazer problema, tá? Tome ações imediatas. Fale diretamente com ele na hora da afronta ou da crítica e diga, isto não é apropriado, o que você está dizendo é prejudicial a este grupo, eu não permitirei que isso aconteça, mas de preferência chame-o sozinho, à parte, e se ele persistir e fizer o antagonismo publicamente no pequeno grupo, depois de adverti-lo, então chame a atenção dele diante de todos. Porque se você não fizer isso, ele vai ganhar cada vez mais espaço dentro do grupo. Ok? Então, você conversa com uma pessoa. Você está vendo que ele está tomando atitudes estranhas dentro do grupo. Você chama ele para um papo e conversa com ele em particular. Olha, irmão, eu estou percebendo que o seu comportamento ele está trazendo algum tipo de dificuldade para o nosso grupo. O seu comportamento está gerando divisão dentro do nosso grupo. O seu comportamento está trazendo separatismo dentro do nosso grupo. O seu comportamento está quebrando a unidade do grupo. Porque em vez de nós caminharmos juntos, você está querendo dividir o grupo. Se você não parar com esse tipo de comportamento, eu vou ter que chamar a atenção do irmão diante do grupo. E isso eu não quero fazer. Então, aí ele te ouve e fala que tudo bem, concorda, mas continua fazendo. Se ele continuar fazendo isso, você vai precisar chamar a atenção dele na frente do grupo. Porque senão o grupo vai começar a ser seduzido por ele nas suas ideias. Entendeu? Isso é perigoso. Então, em algumas vezes, aqui mesmo na igreja, em algumas situações, em algumas vezes, eu já precisei chamar a atenção de pessoas, publicamente, em algumas situações. Por quê? Porque a posição e a colocação daquela pessoa, ela
enfraquece a igreja, enfraquece o grupo e divide as pessoas. Se nós estamos caminhando para um lado, e essa pessoa quer caminhar para o outro, que ela caminhe sozinha para esse outro, que nós vamos continuar indo para esse lado. Não tem como ir para dois lados. Vai metade da igreja para um lado, metade para o outro? Não, você quer caminhar sozinho? Você tem duas opções. Ou você caminha sozinho mesmo, sozinho, ou você arruma um outro lugar para você caminhar com outras pessoas para esse lado. Mas a igreja está caminhando para uma direção, e é essa direção que a gente vai caminhar. Porque se você permite essa pessoa começar a fomentar as situações, ela vai dividir todo o grupo. E isso é preocupante, tá? Então coloca aí, exerça uma liderança forte. Seja forte, mas seja amoroso, né? Tem uma frase, eu acho que é do Che Guevara, que diz assim, né? É preciso endurecer, porém sem perder a ternura. Quem já ouviu essa frase? Hay que endurecer-se sem perder a ternura. Então você precisa endurecer de vez em quando, mas sem perder a ternura. O que está dizendo aqui é a mesma coisa. Você precisa ser forte, sem perder o amor. Você não vai tratar essa pessoa sem amor, mas você tem que entender o seguinte, né? Até lá na Bíblia tem um versículo que está escrito assim: o sumo sacerdote da época de Jesus, quando Jesus foi preso ali, ele ia ser morto, né? E aí há aquela discussão entre o sumo sacerdote e os outros sacerdotes da época, e o sinédrio, aquele povo todo discutindo, e ali o sumo sacerdote ele fala assim: mas convém que um morra para que todos se salvem. Então ele estava falando de Jesus, né? Convinha que eles deixassem Jesus morrer do que Jesus instaurar uma rebelião, vamos dizer assim, e aí o povo dos romanos lá, etc., vir sobre Jerusalém, sobre Israel e matar todos os judeus. Na cabeça deles, estava pensando só naquele momento, mas ele estava falando profeticamente. Na verdade, ele estava dizendo que Jesus iria morrer mesmo para que todos se salvassem. Era uma profecia, mas ele não estava entendendo isso. E o que isso aqui está nos mostrando é o seguinte: mais vale às vezes perder um do que perder todo o grupo. Então você tem que pensar isso. Você vai tratar aquela pessoa sem amor? Não, de maneira alguma. Mas você tem que amar mais o todo do que uma parte. Se você não tomar cuidado e não suprir aquela necessidade naquele momento, não confrontar aquele erro naquele momento, não agir de maneira correta naquele momento, você pode perder futuramente o seu grupo todo, e isso não vai ser bom nem para você, nem para a igreja, e nem para o grupo, tá? Continua: proteja o seu grupo. Se necessário, simplesmente peça a ele que não retorne ao grupo. O grupo é mais importante do que uma pessoa. Às vezes é uma pessoa que já tem sua própria igreja, outras vezes é alguém que já teve várias igrejas e agora não tem nenhuma igreja. E pode ser também alguém que está procurando ovelhas para formar o seu próprio rebanho. Às vezes tem pessoas que o que ele está querendo é um grupinho para ele poder pastorear, para ele poder dizer que agora ele é um líder, é um pastor, é isso, aquilo, e ele vai formar esse grupinho. E uma coisa que muitas vezes acontece, a maioria dessas igrejas que você vê por aí, né, que vão abrindo à torta direita, são de pessoas assim, que eles se instauraram dentro de uma igreja, começaram a crescer ali naquela igreja, né, formaram um grupinho de pessoas que pensavam que nem ele ali na igreja, depois meteu o pé e fundou a igreja dele. A maioria das igrejas que a gente vê por aí são assim. Igrejas que formaram a partir de divisões, né? Vai formando, vai dividindo aqui, vai dividindo ali e vai formando. Isso não é interessante para ninguém, nem para ele. Tem um texto em Provérbios que fala: se você constrói a sua casa tirando tijolos da casa do outro, pode ter certeza que a sua casa também vai ser derrubada. Ou seja, você não pode construir a sua casa roubando tijolo da casa do seu vizinho. Isso está errado. Amém, irmãos? Isso está errado. Então, nós temos que entender isso. Nós não queremos aqui fundar igrejas, nem pequenos grupos, tirando pessoas de igreja de ninguém, nem tirando pessoas de nenhum outro lugar aí. A gente quer ganhar almas, amém? Amém. É isso que a gente quer. Mostre a maneira apropriada para ele ser curado. Pode ser que ele precise primeiro de aconselhamento e ajuda espiritual, e não de falar no pequeno grupo. Ofereça o discipulado 1 a 1 para ele, mostrando-lhe que no discipulado alguém vai poder ouvi-lo mais atentamente, cuidar das suas dúvidas e dos seus questionamentos. Cuidado para não colocar alguém com pouca maturidade e embasamento bíblico para cuidar dessa pessoa antagonista.
Senão, ele vai enrolá-lo para as suas próprias pretensões. Aí você corre o risco de agora ter 2 antagonistas ao invés de um. Porque discípulo gera discípulo, irmão. Então, se você é uma ovelha obediente, você vai gerar ovelhas obedientes. Se você é uma pessoa submissa, você vai gerar pessoas submissas. Se você é um rebelde, é um antagonista que não ouve liderança, que não se submete, que não obedece, você vai gerar outras pessoas que são iguais a você. Então esse é o problema do antagonista dentro do grupo. É que ele começa a formar um grupo de pessoas ao redor dele que são como ele. E gosta de criar casos, e gosta de arrumar discussão, de arrumar briga, e gosta de envolver as pessoas no problema dele, e etc. Então, cuidado, tá? Vamos ler os textos aí que a gente separou, tá? A gente vai falar sobre como confrontar com compaixão. Vamos ler os textos aí. Cada um que pegou um texto, levanta e fala bem alto também para sair na gravação ali os textos que vocês pegaram. Vamos ler? Quem tiver o texto também de Mateus 18, eu acho que eu não coloquei aí para ser lido. Está escrito aí no livro, né? Mateus 18. Se alguém que não pegou nenhum versículo puder pegar Mateus 18 e abrir aí, você vai estar lendo também daqui a pouco, tá? Então, primeiro que quiser, pode levantar e ler o versículo, por favor. Pode ler. Efésios 5, 11. Mateus 18, 15 ao 20 depois, tá? Quem quiser ler. Então pode ler, lê alto aí. Aborda no salmo, tá? Vai o próximo, vai lá, próximo, rapidinho, levante e lê o texto. Mateus 18, do 15 a 20. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhares a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será sido desligado nos céus. Amém? O próprio Jesus está ensinando aí como é que você trata com alguém que está em pecado, ou que te fez algum mal, que tratou de alguma maneira errada dentro da igreja. Você vai até essa pessoa e ensina, exorta, corrige essa pessoa pessoalmente, individualmente, no privado. Se ele ouvir a sua correção, você ganhou o seu irmão. Se ele não ouvir, você pega mais 2 ou 3 pessoas, leva até essa pessoa, conversa com ela, com essas testemunhas, e essas pessoas vão tentar te ajudar a convencer esse irmão de que ele está em pecado, que ele está agindo errado. Se ele não te ouvir, você leva esse caso para a igreja. A igreja vai tratar essa pessoa, vai chamar para conversar, vai conversar com ele e vai orientar. Se ele não ouvir a igreja, ele deve ser tratado como um publicano, como uma pessoa que não serve a Deus. Ele deve ser tratado como alguém que não está seguindo a palavra de Deus e não é convertido. Ok? Então, continuando aí, ó. Próximo versículo, por favor. Efésios 5, 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Ok? Nós devemos condenar as obras infrutíferas das trevas e não andar juntamente com elas ou passar a mão por cima. Condenar é uma coisa séria, sim ou não? Então a gente precisa denunciar o pecado, denunciar o erro. Amém? Continua aí, próximo. Próximo versículo, pessoal. Vamos lá, rapidinho. Gálatas 6:1. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Amém? Tá claro, né? Nem precisa
precisa falar nada. Próximo versículo. Próximo versículo, por favor. Vamos lá, pessoal, vou ter que relembrar aqui. 1 Timóteo, vamos lá, 5, 20, Tito 1, 13, 1 Timóteo 1, 20, vamos lá. 1 Timóteo 5, 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreendeu-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, existem repreensões que são particulares e outras que são públicas. Você viu aí? Paulo está falando para repreender essa pessoa na frente de todos, para que os outros também aprendam e não façam o mesmo. Então, existem repreensões que são particulares, outras que são públicas, e a gente tem que saber discernir isso, ok? Então, eu sempre digo, se há um problema, um pecado, uma situação que ninguém está sabendo, você vai tratar aquela pessoa particular e ninguém precisa ficar sabendo. Agora, se há algo público, todo mundo está sabendo, você vai ter que tratar no âmbito público. Então, é isso que a gente precisa também tomar cuidado, tá? O que mais aí? Próximo versículo. Tito 1,13. E ele tinha razão quando disse isso. Portanto, você tem de repreender duramente esses falsos mestres, para que sejam sadios na fé. Lê de novo aí, devagar. E ele tinha razão quando disse isso. Leu o 12 também. 12 e 13. Foi justamente um deles, um profeta da ilha Creta, quem disse: os cretenses só dizem mentira. São como animais selvagens, são os preguiçosos que só pensam em comida. E ele tinha razão quando disse isso. Portanto, você tem de repreender duramente esses falsos mestres, para que sejam sadios na fé. Ok? Então Paulo está dizendo aí para Tito repreender duramente esses falsos mestres. Então tem gente às vezes dentro da igreja que começa a se levantar como falso mestre ali e isso precisa ser corrigido, senão o negócio fica estreito. Então, lá no seu pequeno grupo pode acontecer isso também. Continuando aí, mais um versículo. Cada um separou um versículo, pessoal. Vamos lá. Tito. 1 João 5,16. Isso, leia. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Tá vendo? João, que é o apóstolo do amor, ele está falando que há pecado que é para a morte e outro que não é para a morte. E o que peca para a morte, ele está dizendo, nem ore por esse. E é o apóstolo do amor, ele está falando assim, ó, nem ore por essa pessoa. Então assim, é complicado, né? Às vezes a gente olha para um lado só do amor e acha que o amor aceita tudo, mas não é assim, né? O amor também corrige, o amor também exorta, também repreende e disciplina, ok? Mais um versículo. Alguém já leu Efésios 5:11? Alguém já leu Tito 2:15? Sim ou não? Tito 3:8-10, alguém já leu? Não? 1 Timóteo 1:20, alguém leu? 5:20, eu acho que já leu, né? 1 Pedro 5:1-2, alguém já leu? Não. Vou ler esse, 1 Pedro. Então vai lá. E agora, uma palavra aos presbíteros. Em seu meio, eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo, e também participarei de sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes que cuide do seu rebanho, que Deus lhes confiou, com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Deve ter outra versão diferente. Tem alguma outra versão diferente aí? Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhe deu. Foi essa que leu? 1 Pedro 5:1-2, né? Pode ler. Não. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhe deu, e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Então, ele está repreendendo publicamente, né? De maneira branda, mas ele está repreendendo os seus líderes, não está? Ele está dizendo, presbíteros, estou falando para vocês, cuidar do povo de maneira adequada, não com dinheiro, né? Mas ele está repreendendo, sim ou não? Sim.
Está repreendendo. Continua aí, próximo versículo. Tito 2,15. Isso, leia. Não, Tito 2,15, isso mesmo. Fala disto, e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Então, mais uma vez, Paulo aí orientando a exortar, a confrontar. 1 Pedro 2,11, quem pode ler? Eu falei Tito 1,13, já foi, eu acho. 3, do 8 a 10, eu acho que já foi também ou não sei. Não? Então vai lá. 3, de 8 a 10. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e provetosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de amonestá-lo primeira e segunda vez. O ódio, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenando. Vamos ler só o 10. Lê o 10 em outra versão aí, por favor. Tito 3:10. Ela já leu o restante. Só falta ler. Vou ler o 10 de novo para vocês entenderem melhor em outra versão aí. Tito 3:10. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha nada mais a ver com ela. Tá vendo? Tem pessoas que dentro da igreja ficam fazendo divisão e contenda. E está dizendo aí, ó, aconselha uma, duas. Essa pessoa não quer ouvir, continua causando divisão, continua fazendo contenda, esquece ela. Ó, deixa ela para lá e... Porque a gente não adianta. Tem gente que não quer mudar, né? Então, tem muitos versículos aqui que eu separei. Tem algum aí que alguém já abriu que vai ler, senão vamos passar para frente aqui. Separei muitos versículos, mas a gente não vai ler tudo, até porque vai ficar muito difícil a gente ler tudo isso aqui hoje, tá? Mas depois eu posso passar para vocês no grupo lá, vários textos aqui para vocês observarem, lerem nas suas casas, para ver como que é sério, como a Bíblia fala tanto sobre essa questão de exortação, de disciplina, de correção, de como lidar com pessoas que são causadores de contenda e de divisão dentro da igreja, ok? Então vamos lá, como confrontar com compaixão? Primeiro, a maioria dos pastores são sentimentalizados, o que significa que os sentimentos, a dignidade e a aprovação das pessoas tendem a pesar muito em seu processo de tomada de decisões. Ou seja, tem pastores que estão muito preocupados com o que os outros vão pensar a respeito dele. E por causa disso eles têm medo de tomar certas decisões ou tomar certas atitudes, porque ele tem medo do que o pessoal vai pensar. Isso coloca ele muitas vezes numa situação vulnerável. Porque às vezes ele tem que tomar uma posição dura e ele fica com medo. Mas o que o pessoal vai pensar a respeito disso? Aí ele não faz. Mas depois isso prejudica a igreja. Quando temos essa natureza sentimentalizada, nem sempre é fácil repreender alguém. Alguns até preferem ser repreendidos a repreender. Porque alguns ficam por um longo tempo se perguntando se por acaso aquela pessoa não está certa, temendo cometer o erro de julgar erroneamente, ou tentando enxergar mais de um lado na mesma história. Outros temem a quebra de relacionamentos. Um bom pastor não gosta de ferir as pessoas. Contudo, deixá-las errar sem ser repreendidas não é amor, é tolerância. É passar a mão por cima da cabeça, como se diz popularmente. Então, ver as pessoas errando e não as corrigir, isso não é amor. Não é sinônimo de amor. Ok? Então, se você ama, você precisa corrigir. Se você ama, você precisa orientar. Se você ama, você precisa confrontar, exortar. Porque senão essa pessoa vai continuar no erro. E se ela continuar no erro, ela pode perder a sua alma. O que você quer? Você quer que ela seja sua amiguinha ou que ela vá para o céu? Você decide. Você quer que ela seja seu coleguinha, seu amiguinho, ou ele vai para o inferno, ou você prefere que ele fique chateado contigo, mas vá para o céu? Né? Então você tem que decidir. Porque às vezes a pessoa vai ficar chateada com você.
mas é preferível que ela fique chateada e ela reflita sobre o ponto de vista dela. Ela mude o caminho e vá para o céu, do que ela fique sua amiga o resto da vida e não vá para o inferno por causa disso, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Jesus mesmo disse, ele fala assim, o mundo não vos odeia, mas ele me odeia. Por que ele me odeia? Porque eu mostro ao mundo que as suas obras são más e não estão em Deus. Ele disse, se o mundo me odiou, ele vai odiar vocês. É isso que ele disse. Sim ou não, irmãos? Jesus disse isso? Disse ou não disse? Ele disse, se o mundo me odiou, vai odiar a vós. Porque nós declaramos que as obras deles são más. Por isso o mundo nos odeia. Ok? Fala disso aí. Há uma parte do Antigo Testamento que coloca até a questão da pessoa negligenciar esse momento de correção, não é? Ezequiel, se não me engano. De que o sangue daquela pessoa vai ser cobrado daquele que não adiantou, não corrigiu, não é? Eu li aqui para a igreja semana retrasada, eu acho, Ezequiel. Ele fala sobre isso, que Deus diz assim para ele, se você for e corrigir o ímpio do seu caminho ímpio e ele te der ouvidos, né, você salvou a sua alma e você não vai ser cobrado. Mas se você não exortá-lo, não corrigi-lo do seu caminho ímpio e ele morrer, né, eu vou cobrar de você, né, a alma dele, porque você poderia ter mostrado para ele o caminho e você não fez isso. E ele fala também do justo. Se você vê o justo andando por um caminho errado e eu te mandar confrontá-lo, você não for e o justo morrer naquele caminho errado e se perder, eu vou cobrar de você. Mas se você for lá e corrigi-lo, né, mesmo que ele não queira voltar para o caminho certo, mas eu não vou cobrar de você, você fez a sua parte, né? Então a gente tem que entender isso. Alguns princípios muito úteis para a repreensão. Garanta que a sua repreensão não vai ser mal interpretada. Vamos repetir isso aí, fala comigo. Garanta que a sua repreensão não será mal interpretada. Nunca repreenda alguém na hora da raiva. Vamos repetir isso também? Nunca repreenda alguém na hora da raiva. Até na sua casa, seu filho, sua filha, não repreenda na hora da raiva. Espera a raiva passar, espera a ira passar, repreenda na hora que você, não está irado, tá? Tem que repreender com mansidão, com brandura. Espere seu estado de espírito estar bem calmo. Terceiro, não repreenda por escrito ou pelo telefone, porque a pessoa pode interpretar de outra maneira lendo aquela repreensão. Então, ela pode ler achando que você está falando com ela de maneira áspera, de maneira dura, ríspida. É melhor, né, você repreender essa pessoa pessoalmente, tá? Se necessário, como uma testemunha. Não destrua a dignidade da outra pessoa, mas ajude a crescer. Nós confrontamos para edificar, restaurar e não para humilhar ou destruir. Então quando a gente vai exortar alguém ou vai confrontar alguém, você não confronta para humilhar a pessoa, você confronta para restaurá-la no seu posicionamento errado. Então se você vai falar com a pessoa e você fala, não, porque você é isso, você é aquilo outro, tal, essa não é a maneira correta de se confrontar ninguém. Porque você está botando em julgamento a pessoa e o caráter dela. E essa não é a maneira correta de se fazer. Você tem que colocar em xeque a situação, né, que foi vivenciada, que está errada. E não o caráter da pessoa. Então, se a pessoa falou uma palavra que não devia ter falado, você vai dizer para essa pessoa, olha, essa palavra que você disse, ela não é adequada. Ela vai fazer um mal, ela vai causar um mal ao grupo, é assim, assim, assado. Agora, não dizer para ela assim, você é uma pessoa assim, assim, assado, né? A pessoa, por exemplo, ela falou alguma coisa enganada e pareceu que fosse uma mentira. Você vai dizer para essa pessoa, olha, isso que você diz, né, está soando como uma mentira. Então, toma cuidado para que isso não se repita. Mas você não vai chegar para ela e vai dizer assim, você é um mentiroso, você é uma mentirosa. Está vendo como tem diferença? Tem diferença na maneira de falar. Tem ou não tem?
Quando você começa a acusar a pessoa, você está colocando em xeque o caráter daquela pessoa. Isso é ruim. E quando você faz isso, automaticamente ela vai querer se defender. E ela vai se levantar contra você para se defender. Então você tem que tratar a situação, o problema, o que foi falado que está errado, ou a atitude que foi tomada que está errado. Tratar a situação em questão e não o caráter da pessoa. Tratar o problema e não a pessoa. Deu para compreender, irmãos? Então, continuando lá. Ajude essa pessoa a ser restaurada, a crescer, a amadurecer, e não destrua a dignidade da pessoa. Faça questão de conhecer a história inteira e não apenas uma parte. Ouça mais de um lado antes de chamar alguém para você soltar, os carretéis em cima aí. Ou seja, antes de dar uma dura em alguém, antes de corrigir alguém, ouça vários lados da história, ouça a história por completo. Deixe a pessoa se explicar primeiro, antes de sair falando um monte de coisa. Deixa a pessoa se explicar, e depois você vai, falar uma coisa e corrigir, tá? O que mais? Cheque o seu coração para saber quais são os seus verdadeiros motivos e propósitos. Às vezes estamos advogando em causa própria. Então, cheque o seu coração, a sua motivação. Você está irritado com a situação por um motivo justo ou não? O motivo pelo qual essa situação está te incomodando é um motivo justo? Aí você vai avaliar e depois vai trazer à tona. Identifique claramente as implicações do comportamento daquela pessoa e faça compreender isso. Então você vai identificar quais implicações. Esse comportamento pode gerar o quê? Esse comportamento, essa atitude, essa palavra, ela pode causar o quê? E aí você vai explicar para essa pessoa: olha, quando você diz isso no meio do grupo, nessa situação, isso pode gerar isso, isso e isso pode causar isso, isso e isso pode trazer esse tipo de problema para a gente. Então, você explicar para a pessoa, para que ela possa entender, tá? O que mais? Sempre dê à pessoa a oportunidade de reconhecer seus erros e ofereça-lhe a chance de um novo começo. Sempre corrija a pessoa em particular e nunca na frente dos outros, a não ser que seja um caso público que precise ser corrigido na frente dos outros e você já corrigiu essa pessoa anteriormente por essa mesma situação em particular e ela continua, agindo dessa maneira. Aí você vai chamar a atenção em público, ok? Sempre da seguinte maneira, como eu falei, não denegrindo nem a imagem da pessoa, nem o caráter da pessoa, mas corrigindo o fato em si, a situação em si, ok? Então, tá claro aqui, irmãos? Até aí, tem alguma dúvida? Alguma questão? Fala. Se uma pessoa responde o líder assim, dá uma resposta, ele tem que falar com o líder, tem que falar com a pessoa depois, se isso não aconteceu antes, ou ele tem que falar na hora. Então, se for a primeira vez, você chama ele depois da reunião e você conversa com ele. Olha, esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, ele não é benéfico para o nosso grupo. Além de ficar parecendo para as pessoas que você é uma pessoa que desrespeita, que não respeita a liderança, isso também pode causar uma crise de liderança dentro do grupo. A pessoa, se depois outras pessoas dentro do grupo começam a fazer a mesma coisa que você, aí agora começa todo mundo querer sair falando com o líder de qualquer maneira, tratando com falta de respeito. Isso vai gerar, um caos. Então, você vai conversar com essa pessoa, vai deixar claro para ela. Se ela entender, e não quiser mais, você não precisa expor a situação. Agora, se ela continuar fazendo, você vai precisar corrigir ela diante do grupo, para que ela pare de fazer isso. Tá? Então, continua aí, mais alguma questão, irmãos? Não? Podemos para frente? Acho que agora é o último ponto. Restauração de relacionamentos quebrados. De acordo com Mateus 18. Restauração de relacionamentos quebrados. Um dos maiores problemas no meio da igreja são conflitos não resolvidos. Muitas pessoas acreditam que o tempo vai resolver os problemas. Isso é uma mentira. O tempo ele não resolve os problemas. Pelo contrário, ele piora os problemas. Então, se eu tive um problema com a Cristiane
E aí, em vez de a gente sentar, conversar, colocar os pratos limpos e decidir o que precisa ser feito, corrigir, pedir perdão para o outro e deixar para lá, a gente só fala assim: não, deixa o tempo passar, daqui a pouco ela vai ter esquecido, e eu também, daqui a pouco está tudo normal de novo, e fica por isso mesmo. A gente deixa, passa um mês, passa 2, passa 3, passa 4, e aí parece que a coisa está resolvida, e agora já estamos lidando bem, só que não ficou resolvido. Aí o que acontece? Né? Numa segunda ocasião, onde por um acaso a gente teve um outro atrito, o que vai acontecer? Aquele primeiro lá que não foi resolvido, ele vai voltar à tona. Então o que acontece? Conflitos não resolvidos são possíveis divisões, contenda, briga, discussão lá na frente. Conflitos que não são resolvidos, eles lá na frente eles vão voltar. E eles vão voltar pior. Né? É igual bola de neve. Né? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando você vê, meu irmão, te atropela. Tá? Então, continua aí. Outros são problemas resolvidos de maneira errada. Outra coisa também que complica muito são conflitos que foram resolvidos de maneira errada. Isso também vai causa problema e divisão dentro da igreja. Pior ainda são as tentativas falhas de resolver atritos que, ao invés de resolver uma situação, terminam criando outras situações. Né? Tem pessoas às vezes que tentam ajudar, entram no meio, vou ajudar fulano, ciclano que estão com problema, aí vai, entra. Quando vê, o problema fica maior do que estava antes. Já aconteceu isso aqui na igreja. Já teve situações de ter que atender no gabinete 3, 4 pessoas que já estavam envolvidas num problema que quando começou era problema de 2 pessoas e depois no fim já era de 4. Porque outra a outra tentou ajudar, a outra se meteu, a outra pegou as dores da outra, e quando viu, meu irmão, estava lá um monte de gente já bicuda, brigado um com o outro dentro da igreja, por causa de uma situação que começou com 2 pessoas para terem elas mesmo ter resolvido. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Temos aprendido nesse treinamento sobre a importância da comunhão na vida da igreja. Essa comunhão é ameaçada quando surgem fofocas, diga comigo, fofocas, disputas, desentendimentos, choques de personalidades, conflitos de interesse. Tudo isso aí causa o quê? Causa desunião. Isso destrói a comunhão dentro da igreja. Fofoca, intriga, facção, grupinho. Não, eu sou do grupo do presbítero Paulo. Não, eu sou do grupo do presbítero Marcelo. Aí eu sou do grupo do pastor. Eu sou do grupo do presbítero Jonas. Aí cada um fica para um lado, quando vê, a igreja está dividida. Quando vê, a igreja está dividida. Tá? Tudo isso denuncia a falta de união da igreja, a falta de comunhão. Tá? Temos que tomar cuidado com essas coisas aí. Somos todos santos e filhos de Deus, mas não somos blindados. Amém, irmãos? Diga, não somos blindados. Nós estamos vulneráveis aos ataques do inimigo, razão porque não podemos nos desgrudar de Cristo, nem dos nossos irmãos. Amém? O fato de sermos irmãos, versículo 15 do capítulo 18 de Mateus aí, não nos isenta da possibilidade de enfrentarmos divergências nos relacionamentos da família, da fé, pois a irmandade não elimina a nossa individualidade. Diga, nossa irmandade não elimina a nossa individualidade. Você é um indivíduo, você é complexo, você é diferente, você tem coisas que o outro não tem, você pensa coisas que o outro não pensa, você fala coisas que o outro não fala, você observa coisas que o outro não observa, e isso, em alguma hora, pode causar um conflito, mas a gente tem que ser maduro o suficiente para resolver o conflito de maneira saudável e saber que aquele que está em nós e aquele que é por nós, aquele que nos salvou, é maior do que qualquer conflito. Amém, irmãos? Maior é o que nos une do que aquilo que nos separa. Amém? Amém. Vamos repetir isso aí? Maior é o que nos une do que o que nos separa. O que nos une, irmãos? O que nos une?
É Cristo, é o amor de Cristo que nos une. Isso tem que ser maior do que qualquer outra coisa que possa nos separar. Amém? Amém. Amém? Amém. Ah, eu não posso me unir com o irmão daquela igreja tal, porque lá eles falam assim, eles pensam assado, eles ensinam assim, eles fazem não sei o quê. Maior é Cristo que nos une do que o que nos divide. Amém? Amém. Por isso que eu não tenho problema de participar e de me envolver com igreja nenhuma. Maior é o que nos une, maior é Cristo que nos une. Os problemas, os pormenores lá que a gente não pensa igual, né? Isso aí não é motivo para nos separar, não. Não é. Ele vai continuar pensando do jeito dele, eu vou continuar pensando do meu, e a gente vai caminhar junto sem problema. E vai dar a paz do Senhor, e vai fazer alguma coisa junto se for preciso, e vai orar junto se for preciso, e vai louvar a Deus junto se for preciso, e vai participar de um culto junto se for preciso. Amém? Amém. Lá no seu grupo vão ter pessoas que pensam diferente, que agem diferente, mas maior é Cristo para unir vocês do que as divisões e pequenas coisas para nos separarem. Amém, irmãos? Então, continua aí, ó. Temos diferenças de criação. Seu pai te ensinou uma coisa de um jeito, sua mãe também, e aquele irmão, aquela irmã aprendeu na casa dele de outra maneira. Temos diferença de formação. Tem uns que têm até segunda série do primário, tem uns que já fizeram colegial, tem outros que fizeram ensino médio completo, tem outros que já fizeram faculdade. Cada um tem uma formação. Visão diferente, doutrina diferente, teologia diferente, liturgia diferente, estratégias e outras coisas diferentes, sem desejarmos, colocamos-nos na situação de ofendidos ou ofensores para com alguns de nossos irmãos. Então, devido às nossas diferenças, em alguns momentos a gente se coloca como ofensor de alguém, ou às vezes como ofendido, porque aquela pessoa não pensa que nem a gente. E isso é um problema. Nós não podemos nos contentar, nós não podemos nos acostumar a essa ideia de estarmos magoados, estarmos ofendidos. Crente maduro, irmãos, não fica ofendido. Amém. Sabia disso? Amém. Diga comigo, crente maduro, Crente maduro não fica ofendido. não fica ofendido. Ofendido? Não. Eu sei que eu tenho que perdoar. Sim ou não? Sim. Eu sei que eu tenho que perdoar. Jesus não me ensinou a perdoar? 70 vezes 7? Então por que eu vou ficar ofendido? Ah, não vou falar mais com o fulano de tal, não. Porque o fulano me magoou, então eu não quero mais falar com ele. Não quero mais ser amigo da Juliana, né? Porque a Juliana pisou no meu calo, né? Então não falo mais com a Juliana. A Juliana fica de um lado, eu fico do outro. Não pode existir isso dentro da igreja, irmão. Crente maduro não tem isso. Amém. Crente maduro não tem isso. Ele já entendeu que ele precisa perdoar. Amém? Amém. Então o crente maduro não se magoa. Ele pode até se entristecer por um momento, mas ele não vai deixar de ter relacionamento com aquela pessoa, não vai deixar de falar com aquela pessoa, não vai deixar de caminhar com aquela pessoa por causa do seu entristecimento. Não. Porque ele sabe que ele precisa caminhar junto. Amém? Amém. Sim ou não? Sim. Então, continua aí, ó. É lindo como Jesus ensina e demonstra que o ofendido é responsável pelo ofensor. Versículo 15: pois todo pecado é uma doença que precisa ser tratada de maneira ágil e positiva. Diga comigo: todo ofendido é responsável pelo seu ofensor. Pelo seu ofensor. Gente, esse treco aqui é complicado, hein? Sabe o que significa? Se você que se magoou, se você que se entristeceu, você é responsável de ir lá consertar a coisa com quem te ofendeu. Ah, o fulano falou a palavra para mim e me magoou. É ele que tem que ir até você? Não, você que tem que ir até ele. Você tem que ir para ele e falar assim: irmão, o senhor falou uma palavra para mim que me entristeceu, que me magoou, mas eu não quero ficar triste com você. Talvez esse irmão ele vai dizer para você: me perdoa então, eu não sabia que eu tinha te magoado, não sabia que eu tinha te ferido, né? Me perdoa, e a coisa vai se consertar ali. Talvez ele diga assim: mas irmão, não falei nada que te magoasse, irmão, você tá, né? Mas você vai ter que perdoar do mesmo jeito. Mas o responsável por ir lá e consertar a coisa é você que ficou magoado. Sabia disso? Jesus disse aqui: se o irmão te ferir, se o irmão te ofender, vá até ele, conversa com ele e, né,
tenta restaurar esse relacionamento. Se ele não te ouvir, pega mais 2 ou 3 irmãos, vá até ele, converse com ele. Se ainda assim ele não aceitar, chama a igreja, vai lá, resolve a situação. Se ele não ouvir nem a igreja, então deixa para lá e trata ele como se fosse um publicano, pecador, né? Só que quem é responsável, em primeira instância, de ir lá e tentar restaurar a situação, o relacionamento, é você que foi ofendido. Tá vendo? Coisa séria? Coisa séria isso. Então vamos repetir para você gravar. Diga comigo. O ofendido é responsável pelo ofensor. Isso é sério. Então, estamos quase acabando, 10 minutinhos, vamos lá. Cada situação relacional em que um irmão, de forma definida, peca contra nós, indivíduos, ou nós, igreja, é na verdade uma convocação feita por Deus para que em amor nós nos responsabilizemos pelo tratamento desse irmão. Este é um dos maiores desafios da comunhão no reino de Deus. O ofendido é o terapeuta separado por Deus para curar o ofensor. Eita, fala comigo aí. O ofendido é o terapeuta separado por Deus para curar o ofensor. Se essa pessoa te tratou mal, fez alguma coisa ruim com você, é provável que ele não esteja bem. É provável que alguma coisa não está bem na vida dele. E agora Deus quer te usar para ir lá e tratar com ele, restaurar esse irmão. Amém, irmãos? Isso aqui é poderoso. De acordo com Mateus 18, 15 a 17, a restauração do relacionamento deve ser um processo constante e equilibrado, gradual, dando tempo e oportunidade para que o ofensor caia em si e se arrependa. Por isso que vai primeiro uma pessoa lá, depois vai 2, 3, depois leva para a igreja. Ou seja, está se dando tempo e oportunidade para aquela pessoa se corrigir do seu mau comportamento. Uma vez estabelecido claramente qual for o pecado, o primeiro passo a ser dado é o da confrontação pessoal. Jesus ensina que é necessário arguir, igual a provar, argumentar, repreender, fundamentar, esclarecer, demonstrar, num contexto de discrição, ou seja, não é diante de todo mundo, discretamente, procurando evitar a exposição pública do ofensor. Se o resultado não for satisfatório, o passo seguinte é o da confrontação representativa.